Bom, e temos uma convidada aqui para falarmos mais dessa derrubada dos vetos à dosimetria, que é a deputada federal Bia Kicis, do PL do Distrito Federal, uma das vice-líderes da oposição na Câmara. Obrigado, deputada, e boa noite. Olá, Vitor, boa noite. Olha, quero até dizer para você que hoje foi a minha estreia, digamos assim, como líder da minoria no Congresso. Então, como se tratava de uma sessão conjunta, Câmara e Senado, uma sessão do Congresso, eu era ali, né, a líder da minoria. Boa. E aí, o que levou a isso, deputada? Essa reviravolta, digamos assim, especialmente no caso do Jorge Messias, nesse projeto da dosimetria, talvez já fosse esperada, né, a derrubada dos vetos, mas do Jorge Messias foi uma surpresa. A que a senhora atribui isso, essas vitórias que a oposição conquistou e derrotas do governo Lula? Bom, no caso do Jorge Messias, eu creio que as atitudes dele fizeram com que ficasse praticamente inviável aos senadores, ao menos aqueles que não são de esquerda, né? Aqueles que devem prestar contas aos seus eleitores, no sentido de que não compactuam com abusos, não compactuam com aborto. Eu acho que as atitudes dele, como ter assinado aquele parecer a favor da sistolia fetal, que, para quem não sabe, matar um bebê que pode estar até com 9 meses de gestação, 7 meses, 8, um bebê formado, enfiando uma agulha com uma substância de potássio, né, de cloreto de potássio, que é extremamente dolorosa. Essa é uma morte tão cruel que não pode ser aplicada nem em animais, nem para sacrificar cavalo, cachorro. E ele foi a pessoa que assinou esse parecer para que o Supremo suspendesse a resolução do Conselho Federal de Medicina proibindo esse método de assassinato de bebês. E também ele ter se vangloriado de ter sido ele quem primeiro pediu ao Alexandre de Moraes que botasse na prisão essas pessoas, a maioria delas inocentes, outros baderneiros, pessoas que realmente depredaram patrimônio público, mas que, numa situação normal, teriam pegado o quê? 2, 3 anos, 4 anos aí de condenação e jamais iriam para o regime fechado. Então, e dizer, pregar que não aceita anistia de jeito nenhum, querer reafirmar essa história de golpe. Então, ter criado um órgão de censura na AGU, que é a Procuradoria da Defesa da Democracia, que na verdade é o Ministério da Verdade, foram muitas coisas assustadoras que ele fez como a AGU, né? Que não dava para quem não fosse de extrema esquerda, quem não fosse de esquerda, essas pessoas que não estão nem aí, na verdade, para a democracia, né, aceitarem. Então, eu acho que isso pesou. Fora também que o Senado, em geral, está cansado de ser atropelado pelo Supremo. Muitos senadores irritados com a postura de alguns ministros do Supremo, de querer falar em caçar senador porque deu um parecer, a perseguição com governadores, como foi no caso do Zema. Tudo isso pegou muito mal. E aí eu acho que o Senado quis dar um basta. E qual tem sido nesse cenário, deputada, a participação do presidente do Congresso, o senador Davi Alcolumbre? Ele acabou se tornando, de fato, um aliado, porque a sensação que se tem é que sozinha a oposição não conseguiria, né, barrar nem a indicação do Messias, tem cerca de 30 votos no Senado, não ia conseguir impedir que acontecesse isso. Houve um apoio, então, do centro, né? O centro acabou se aliando ao campo bolsonarista e conseguiram, então, impedir a nomeação do Messias. Como foi essa aliança? Davi Alcolumbre tem se tornado alguém mais próximo da direita? Qual a avaliação da senhora? Olha, com certeza a participação do presidente Alcolumbre foi fundamental. Na terça-feira nós tivemos uma reunião do bloco de oposição no Senado, da qual eu participei por ser líder do Congresso, e lá que o senador Alcolumbre estava disposto a derrubar a indicação do Messias e que nós, da oposição, precisávamos colocar 32 votos contrários à indicação, que ele teria condição de trazer 10 votos, né? Pelo menos 10 votos de pessoas que não são da oposição, de pessoas do centro. E isso, de fato, ocorreu. Tanto é que foram 42 votos. E aí a gente ainda teve
2 senadores que não votaram, que era uma outra forma de você dizer não à indicação, porque eles é que precisavam colocar 41 votos e ficaram bem longe desse número. Então, a participação do Alcolumbre foi fundamental. A gente sabe que ele, desde o início, queria o Rodrigo Pacheco. O Lula não indicou quem ele queria. Eu acho que ele quis passar também uma mensagem dura aí para o Lula, para o governo. Claro que a participação dele foi fundamental e a gente agradece, tá? Agora, com relação à sessão de hoje, aí eu já tinha certeza que a gente ia conseguir derrubar esse veto, mas, mais uma vez, a atuação do Alcolumbre foi importante, foi fundamental no desenho que foi encontrado para que não voltasse a redação anterior da Lei de Execuções Penais, que foi a redação anterior à Lei da Facção, do combate à facção criminosa, que a gente aprovou, porque se não houvesse essa construção de declarar prejudicados aqueles incisos que haviam sido revogados lá pela lei, poderia vigorar aquela narrativa absurda da esquerda de que nós queríamos proteger e diminuir a pena de traficantes, homicidas, bandidos de facções criminosas, coisas que são sempre eles que defendem, né? Então, foi muito importante essa construção e ela foi correta, foi técnica, foi jurídica e politicamente acertada, porque o Congresso já manifestou claramente a sua intenção de enrijecer, endurecer as penas para os integrantes de facções criminosas, tanto que aprovamos esse projeto. Então, a esquerda queria manipular para, na verdade, ou impedir a derrubada do veto, ou, com a derrubada, trazer de volta aquela realidade lá de trás, antes da lei de combate à facção, para reduzir a pena desses criminosos de crimes hediondos. Foi sucesso, dois dias assim para serem para entrarem na história, né? Então, assim, ontem foi um grande dia, hoje foi um grande dia e as pessoas estão respirando aliviadas porque elas sabem que está mais perto da hora delas irem para casa. Agora, deputada, no caso da lei da dosimetria, já tem recurso que o PT promete apresentar no Supremo Tribunal Federal, não foi apresentado ainda, mas o deputado Lindbergh, que é uma das lideranças do PT, já disse que sim, o partido deve acionar o Supremo Tribunal Federal para tentar declarar inconstitucional a legislação que foi aprovada. Diz que que contraria a Constituição essa redução de penas aos réus do 8 de janeiro e ao ex-presidente Bolsonaro. Queria ouvi-la sobre isso, deputada. Tem o receio de que isso acabe sendo judicializado e o Supremo derrube essa nova legislação? Eu tenho certeza que isso vai ser judicializado, porque o Lindbergh se comporta como um procurador paralelo da República. Tudo que o PT, a esquerda, o governo perde na votação, eles correm para o tapetão, porque eles sabem que o Supremo está aparelhado e que eles têm grandes chances de reverter as decisões que são tomadas pelo Congresso. Eles não suportam a democracia. Eles usam da democracia para chegar no poder. Uma vez tendo chegado lá, eles desprezam a democracia. É isso que ele faz. Todo mundo já está acostumado, né? Antes era a Rede, era o Lindbergh, era o Randolfo Rodrigues, sempre era assim, algum parlamentar de um partido pequenininho. Agora o Lindbergh é a pessoa que se presta a esse papel. Agora a gente espera que o Supremo não faça isso, porque afinal de contas o que nós queríamos era a anistia ampla, geral e restrita. E esse texto da dosimetria foi construído pelo relator, que é o Paulinho da Força, que é muito aliado lá do Alexandre de Moraes, e eles construíram juntos esse texto. Eu sei que parece absurdo pensar que um ministro supremo ajudou a construir um texto, mas é verdade. E isso é o que nós vivemos hoje. O Supremo se tornou uma corte política que interfere diretamente no parlamento, e a gente viu várias vezes o Paulinho falando com o ministro para saber se dava para aceitar uma emenda, uma proposta. Então, assim, o Alexandre de Moraes é um dos coautores, digamos assim, desse projeto que foi aprovado. Então, a gente espera que, pelo menos, ele não derrube o próprio projeto.
Muito bem, tá aí a palavra da deputada federal Bia Kicis, do PL do Distrito Federal, um debate que a gente vai seguir acompanhando, né? Tem essa próxima etapa agora com a discussão no Supremo Tribunal Federal. Vamos seguir de olho. Obrigado, deputada, pela presença aqui. Bom ouvi-la. Ótima noite. Obrigada, uma boa noite. Fiquem com Deus. Valeu, obrigado, amém.